Fala aí, sexto ano, beleza? Tranquilidade? Tranquilo, né? Bom, chegamos no nosso último módulo do livro 2, o mundo grego, Esparta e Atenas no período clássico. Eu sei que eu fiz algumas promessas de mostrar o jogo e etc, né? Quero mostrar o trechinho de um filme, só que eu acho que eu vou fazer isso no Hangouts mesmo, no online, tá? Bom, clicou na Gretchen, leva para o canal, fica mais fácil para ver os vídeos que vocês perderam, de eu ficar anotando os links, aquela coisa toda. E vamos lá, vamos para o que interessa, né? Interessa. Já na primeira imagem, a gente está dando uma olhadinha aqui em relação à polis de Atenas, né? Então falamos na aula passada sobre a polis ateniense, sobre o que é uma polis, né, melhor dizendo, falando do início, do que seriam os gregos, né? Que é difícil falar de uma cultura grega como um todo. Tudo isso que a gente foi falando é importante, alguns pontos, e definimos a democracia ateniense. Então aqui um exemplo do que seria a parte da Acrópole, né, a parte de cima, onde você encontrava alguns templos, a estátua da deusa Atena, o Paternon aqui atrás, né, e tudo isso aí que a gente foi visualizando, o pessoal indo lá participar da parte política. Né. Aqui um exemplo de uma assembleia comum, né, seria eclésia, muito comum, um orador, né, lá na frente defendendo um posicionamento, depois vem outro e o posicionamento é contrário, ele também vai falar com os cidadãos e ocorre a votação. Tu vê a galera com a mãozinha levantada votando, tá? Só vota quem é cidadão e só é cidadão dentro da cidade de Atenas. Vamos trabalhar com esse conceito que seria homem, filho, né, de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, precisa ser livre e maior de idade. Ele precisa estar dentro das 5 características. Não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Beleza? Não interessa qual é a função dele, se ele veio de uma família de agricultores ou se ele já é mais comerciante. Não interessa. Ele precisa ser homem, maior de idade, livre. Filho de pai e mãe ateniense e nascido em Atenas. Acabou, ele pode estar, a partir desse momento, apto a poder ser um cidadão e levantar o bracinho dele ou, quem sabe, lá na frente e falar com a galera. Tá? E lógico, dentro da politicagem, conversa aqui, conversa ali, tu vê ali os carinhas conversando aqui, ó. E aí depois numa futura votação para ver quem vai ser o magistrado, de repente esse aqui já vota nesse, aquela coisa toda que tem relação à política, né? Nós somos seres políticos. Eu sou um ser político, você que está assistindo aí do sexto ano também é um ser político, você faz política, tanto quanto eu, né? Aí você pode pensar, Renato, como eu faço política? Na sua casa, quando você negocia, né? Quando você fala aí com o seu responsável, mãe, pai, madrasta, seja quem for, você negocia, né? Você fala, eu quero jogar um videogame, quero assistir tal coisa, quero ligar para minha amiga, né? Mas né, pedindo permissão em troca de algo, né? De lavar uma louça, de arrumar um quarto, né? Manda você fazer alguma coisa, você aproveita esse que te mandam fazer alguma coisa, você já vai e trabalha com essa questão política, que é a argumentação, que é a fala, né? Que é esse jogo político aí. Né? Não devemos nunca ver a política como algo ruim, negativo, né? A política é boa. Bom, passando aqui, vamos rememorar, vamos rever o que já foi visto em relação à democracia ateniense. Quando você tem aqui a eclésia, você acabou de ver esse exemplo da eclésia, onde o cidadão vota as leis, decide guerra e paz e controla quem são os magistrados. Os magistrados, toda hora eu perco esse negocinho, os magistrados eles são eleitos ou sorteados. Falei, né? Tem a galera que é eleita, os estrategos, e tem os arcontes, né? Sorteados. E aí fica ao cargo deles, né, comandar o exército, aplicar as leis públicas dentro da polis, presidir os tribunais, né, ali do ladinho, ó, você está vendo, ó, os tribunais, o Elieu e o Aeropago, e organizar o culto aos deuses, beleza? Então são magistrados que vão ficar no poder durante um tempo, geralmente um ano, tá? Depois muda. Só é quem é cidadão. Tá? Depois você tem os tribunais aqui do lado. O Elieu, 6.000 juízes que vão julgar casos comuns. E o Aeropago, né, que julga crimes de homicídios, né, crimes mais fortes e questões religiosas. E do lado esquerdo é um poder mais legislativo, de fazer as leis, aprová-las, escrevê-las. Né? Então você tem 500 cidadãos que são sorteados
Tá? E eles é que vão preparar as leis aprovadas, né, a aprovar na eclésia, né, o que vai ser colocado lá em jogo na eclésia para a galera poder falar sim ou não. Então você tem uma democracia interessante, sim. É a primeira vez que se observa, né, muito longínquo do nosso tempo. Nós estamos falando aí do século 3, 4, né, antes de Cristo, principalmente, né, o auge aí dessa democracia ateniense. Então você encontra grandes momentos dessa democracia, mas lógico, ela não é perfeita, não existe democracia perfeita. Então Atenas permitia ainda a mão de obra escrava, algo que hoje nós abominamos, somos completamente contrários, né, mas fazia parte do pensamento ateniense e também de outras, né, polis ali gregas. Você tem estrangeiros, mulheres que não participavam dessa democracia, então essa democracia não é para todos, né? A cidadania não era estendida a todos, né? Ela não era ampla como nós temos hoje. Hoje, para ser brasileiro e ter direitos políticos, basta você ter nascido no Brasil e alcançar a maioridade, tá, eleitoral, né? São 16 anos. Você nasceu no Brasil, sim. Tem 16 anos? Sim. Então você já pode, de certa forma, participar politicamente dentro dos mecanismos democráticos constituídos. Beleza, então já deu para dar uma olhadinha. Mas eu acho interessante a gente observar aqui duas outras ideias, né? Uma ideia chamada mistoforia e ostracismo. Eu prometo a vocês que eu vou retornar no momento do Hangouts, mas gostaria de adiantar aqui. A mistoforia, ela é interessante porque ela vai ser vista como uma remuneração aos políticos. Porque sempre tem essa pergunta, né? O político, ele precisa ganhar salário ou não? É lógico que hoje em dia os políticos ganham salário e muitas das vezes a politicagem se tornou uma profissão. O cara passa a vida inteira nesse ramo, faz sua vida inteira, coloca a família nesse meio e fica riquíssima, tá? Então é um problema muito sério. Alguns países até hoje em dia ficam nessa ideia de vai se pagar os políticos, não se paga os políticos. Eu acho, né, na minha opinião, que lógico, precisam sim receber um salário, mas talvez, né, não seria necessário um salário tão grande, né, já que envolve grandes benefícios de ser político no Brasil, um monte de verba, um monte de dinheiro aí para gabinete, né? Acho que o dinheiro é exagerado, mas lógico necessitam um pagamento de um salário, né? Então de onde vem essa ideia? A ideia da mistoforia de pagar um salário vem para tentar dar igualdade de acesso aos cidadãos na política, porque ele pensava, só um cidadão que é rico é que poderia se dar ao luxo de ir até a eclésia, de participar, né, de ser um magistrado, de ser um juiz, porque ele não precisaria se preocupar com a sobrevivência, ele é rico, né? Enquanto o cidadão que é pobre, que precisava trabalhar, ele não ia até a eclésia, ele não tinha tempo para poder se dedicar politicamente à cidade de Atenas, porque ele precisava sobreviver. E a voz desses mais pobres eram interessantes, precisavam ser ouvidas, eles eram cidadãos também. Então, dar um salário permitiu para que o cidadão pobre pudesse, de certa forma, participar mais ativamente da vida pública da polis. Isso é chamado de mistoforia. Tá? E um outro conceito interessante da democracia ateniense é o ostracismo. Tá? O ostracismo visando tentar, né, proteger a democracia, qualquer político, qualquer, né, cidadão político que fizesse alguma coisa que atentasse contra a democracia, fosse contrária à democracia, ele poderia sofrer um processo e ser expulso da polis ateniense. Ele ficaria proibido de participar politicamente, lógico, porque ele vai ser retirado da cidade de Atenas. E geralmente ele perde 10 anos, né? Perdia 10 anos longe da cidade de Atenas, perdia esses direitos políticos e não poderia pisar novamente na polis, né, dentro desse tempo. Era uma espécie de morte simbólica, né? O cara tinha que ir embora e ponto final. Era um problema muito sério, porque depois o ostracismo passou a ser utilizado contra adversários políticos.
O cara não era contrário à democracia, mas ele tinha uma rivalidade política com alguém importante. Esse alguém importante conseguia manipular o tribunal e expulsar o rival político dele da polis ateniense. Né? Essas estratégias políticas, né, muitas das vezes ilícitas, erradas, sempre existiram, até porque eu abri a aula falando que a democracia não é perfeita. Né? Talvez seja o melhor esquema de governo que nós possamos ter, sim, mas não é, né? Não é perfeito, porque nada é perfeito. Bom, talvez só a minha beleza. Né? Brincadeira. Bom, voltando aqui a Atenas, então, democracia. Democracia primeira. E aí nós temos o século de Péricles, o auge do modelo ateniense. Então tudo isso que eu falei aqui, né, da democracia, do cidadão, do voto, tudo isso acontece principalmente no momento que Péricles, que é um grande homem, né, na história da Grécia Antiga, principalmente para os atenienses, que ele vai buscar fazer essas reformas, principalmente no contexto relacionado à democracia. Tá? Então ele vai falar um pouco sobre ele no livro. Ele era um estratego, né? Acaba ficando muito famoso e passa a ser um orador muito ouvido, e o século de Péricles vai ser visto como o auge da Atenas antiga. Bom, então controle político, são das elites, mas tem uma participação grande dos cidadãos. Né? Então, quando os atenienses logo perceberam, quanto mais eles dividiam o poder dentro desse grupo de cidadãos, né, para todo mundo, era mais fácil agradar esse grupo que fazia parte de uma manutenção econômica forte, e era mais fácil manter então a democracia, manter esse governo, uma vez que os outros estão participando. Nesse período, uma valorização das artes, da filosofia e da política, sempre relacionadas ao modelo ateniense, né, de sociologia, filosofia. Você tem os grandes pensamentos, você tem a medicina avançando. Nossa, você tem uma infinidade de nomes gregos que a gente poderia ficar falando. Invariavelmente vocês vão esbarrar com esses nomes mais para frente: Sócrates, Platão, Aristóteles, né, os três grandes filósofos da história aí grega. Né? Você tem nomes aí do teatro, nomes voltados para as artes, e por aí vai. Tá? Bom, talvez um médico moderno, aí, esqueci o nome dele, mas que também já relacionava a ideia da medicina, e por aí vai. A mão de obra escrava, com base da economia, o próprio Aristóteles defendia a escravidão. Isso não invalida as outras contribuições do Aristóteles, só porque ele, naquele momento, entendia a escravidão como positiva. Lembrando que essa escravidão, ela não é uma escravidão racial, ela é uma escravidão por dívidas, principalmente, e por guerra. Né? Então, logicamente, isso não invalida o restante das outras contribuições do Aristóteles, principalmente no campo filosófico. Né? Fortalecimento militar a partir da Liga de Delos. Então, você vai conhecer nessa aula a Liga de Delos, quando você vai ter uma grande união de praticamente todas as polis gregas contra um inimigo. Que inimigo é esse? Os persas. Os persas vão começar a avançar sobre o que seria o grande território grego, vamos falar assim. Então ocorre a necessidade de se criar uma liga para se defender. Né? Apesar das polis serem independentes economicamente e administrativamente, elas entenderam que precisavam se unir contra um grande império. O Império Persa era gigantesco, era muito forte. O Império Persa tinha tudo para vencer os gregos ali, né? Mas devido a essa união das polis gregas, a partir dessa liga de Delos, uma polis também, né? Ali houve um grande fator, tá, relacionado à força ateniense. Por quê? Atenas e Esparta vão participar dessa Liga de Delos, mas Atenas vai ter uma grande preponderância. Atenas vai ficar muito forte recolhendo esses impostos. Como funcionava então? Atenas vai começar a pedir os impostos para as polis, que vão mandar para Delos, daí esse nome da Liga de Delos, e quem vai gerir, administrar principalmente é Atenas. Então ela sai desse conflito com o Império Persa, que você vai ver já já,
faz com que Atenas, né, ganhe esse grande auge. Lógico, vai começar um problema com Esparta ali. Esparta não vai gostar nem um pouco disso. Bom, voltando. Restrição dos direitos aos estrangeiros, isso existe bastante. Eles não gostavam desses estrangeiros. Apesar de Atenas ser muito comercial, necessitar desse estrangeiro, ele ficava só no âmbito econômico. O âmbito político ele não coloca os pés. E a mulher também, né? A mulher ateniense, né, muito contraditória, porque a partir do momento que Atenas se intitula democrática, aberta a novos valores, no que tange a mulher, no que diz respeito à mulher, ela é muito ainda controlada, voltada para casa, para a família. Né? Era muito incomum você observar uma mulher sozinha na rua, ela não andava, ela era propriedade mesmo do pai, né? E depois, quando casava, passava para o marido, né? A tutela dela. Ela não tinha essa liberdade de ação, uma liberdade de estudo, ela geralmente ficava reclusa no ambiente doméstico, por isso que é muito difícil para nós historiadores identificarmos a mulher ateniense, porque ela não faz parte dos espaços públicos, dos espaços políticos. É difícil você observar. Já quando observamos Esparta, você ainda vê as mulheres nesses ambientes, né? Apesar do modelo espartano ser altamente militar e não ter uma democracia tão grande, né? tão aberta como foi Atenas, a mulher espartana pode-se dizer que ela era mais livre, sim, e mais importante socialmente, publicamente, do que a mulher ateniense. Daí vem essa grande ironia. Bom, e aí vem Esparta. Talvez esse filme seja de conhecimento de vocês, chama-se 300, que vem de uma história real, vamos colocar assim, né, de uma batalha, principalmente chamada Batalha das Termópilas, onde o Império Persa ataca Esparta. Então, antes de chegar a atacar Esparta, o Leônidas, que é esse cara que está gritando aí na tela, ele identifica que vai haver um desembarque dos persas e ele meio que adianta essas tropas espartanas para tentar fazer uma primeira defesa. Por que isso? Conta-se na historinha que, de fato, a Esparta passava por um momento religioso onde não tinha como ter guerra, a não ser que o Éforos, o Conselho de Anciões, pudesse permitir. Mas dizem que estava rolando uma certa corrupção e tal, e por mais que os persas já tivessem conquistado algumas polis, Esparta os reis de Esparta, que são dois, não conseguiram a liberação para o conflito. Então Leônidas pega lá 3.000 soldados, não são 300, ele pega 3.000 soldados e fala que vai dar um passeio. Ele não fala que vai para uma guerra. Né? E ele vai até as Termópilas. E lá ele está esperando os persas, logicamente, para um conflito. E eles resistem durante bom tempo, e esse bom tempo meio que serve para alertar os espartanos e as outras polis pela Grécia de que os persas estavam ali para uma conquista, né, para uma guerra. Então essa é uma cena interessante. E um artista, né, faz um quadrinho sobre essa história, ele chama de 300, depois esse quadrinho acaba virando um filme que eu acho interessantíssimo. Se der, eu vou passar um trecho para vocês. Já baixei o filme, mas se der eu vou passar um trecho inicial do filme 300 para que a gente possa ver e analisar uma característica interessante do modelo espartano. Bom, dito isso, a gente já pode chegar em Esparta. Bom, vamos lá. Esparta, uma diarquia. O que é isso? São dois reis, beleza? Monarquia, mono, um. Geralmente você coloca para dois, então diarquia. Então, nunca Esparta ficava sem um rei. Né? Nunca acontecia dos dois reis estarem, né, em exercícios militares ao mesmo tempo, correto? Um rei sempre tinha que ficar em Esparta. Era assim que eles caracterizavam essa diarquia. Né? E quem são, então, os privilegiados? Os esparciatas, esses carinhas aqui, ó. O esparciata, que a gente, a grosso modo, chama de espartano. Espartano. Então, geralmente, quando eu falar espartano, eu estou falando do esparciata, né? Que ele é filho de pai e mãe esparciata, ele é elite, ele geralmente vem de uma aristocracia, ou seja, de poder das terras, e ele é o guerreiro. O esparciata, ele achava que a honra se encontrava na guerra. Então a guerra não deveria ser feita por mais ninguém, a não ser por eles, que eram a elite de fato. E realmente, por possuírem dinheiro, poder, eles poderiam ter armaduras, cavalo,
arma, escudo, algo que um cidadão aí comum, né, um cara comum aí da população ali espartana não deveria ter. Então você tem algo muito rígido na questão social em Esparta, os esparciatas, correto? Os ilhotas, você vai conhecer ali, ó, um pouco ali embaixo, tá? Que seria a ideia principalmente relacionada aos conquistados, né, principalmente na chegada ali dos espartanos. Então, vamos lá. Então, a valorização da guerra e da disciplina, isso fica muito claro no filme. Né, a maioria deles querem morrer na guerra, defendendo Esparta. Né, acreditam que o valor se encontra ali. E dentro da educação espartana, ela é para a criação de guerreiros a todo instante. E o governo, o Estado, ele é muito forte, ele controla a vida. Então, os meninos, né, ao nascerem, eles passavam por uma inspeção. Né? Esse menino, logicamente, esparciado. Né? Tira da mãe, leva até um ancião, o ancião vai ver os braços, as pernas, se o tamanho da cabeça está certo e tal. Se ele identificar qualquer coisa fora do normal na visão dele, ele já joga a criança ali no penhasco. É um infanticídio, né? É uma característica cultural que nos choca, sim. Nos causa estranhamento, sim, porque a gente não está acostumado com isso. Todas as pessoas importam para a nossa sociedade e a gente dá um jeito e tem que inserir todas as pessoas, né? Mas dentro desse pensamento espartano, não. Né? Se ele não consegue segurar um escudo e uma espada, ele não tem função, né, dentro do modelo de organização militar e social espartano. Então já era meio que feito ali digamos assim, o descarte. Né? Mas vamos supor, aquele menino não foi descartado, então ele volta, vai ficar com uma família, esse bebê fica com a família até os 7 anos de idade. De vez em quando o pai vai lá dar uma treinadinha nele e tal. Até os 7 anos. A partir dos 7 anos ele já sai de casa. Ele vai morar no quartel. Né? O Estado, né, como disse ali, né, o controle estatal sobre a vida privada e essa formação de guerreiros. Então, dos 7, geralmente até os 12, ele fica só ali no quartel, a mãe às vezes visita, aquela coisa toda, mas ele vai treinando todos os dias, e treina com adultos, e apanha, é feito de uma maneira muito violenta, né, para que ele possa sofrer, sentir dor, fome, frio, para ele já ir acostumando do que seria a ideia de um guerreiro espartano. Diziam que um guerreiro espartano não tinha medo de nada, porque no treinamento dele ele passou por tudo. Quando ele fazia mais ou menos 12 anos, acontecia um grande ritual, né, o Agog, ou Agoge, que esse menino era levado para uma área remota, longe do centro, do núcleo urbano de Esparta, e largado lá e falava, você tem que voltar sozinho, dá teu jeito de sobreviver. Beleza? Então às vezes demorava 2 dias, 3, 4 dias para conseguir voltar, ou morria no meio do caminho, um ataque de um lobo, ou de frio, ou de fome, e se morreu, morreu, não faz parte, não serviria para ser guerreiro. Voltou, ele vai ser já considerado um guerreiro, mas não vai para a guerra ainda. Então isso mostra no filme, o Leônidas passa por isso, ele é filho de um rei e passa por isso. Todo mundo esparciata, menino, vai passar. E ele mata um lobo, inclusive nessa ocasião, mostra no filme, volta. E ele vai treinar dos 12 agora até os 30 anos de idade. Ele não vai para nenhuma guerra. Eles fazem de tudo para que ele não precise para nenhuma guerra antes dos 30 anos de idade. Ele só treina. E antes dele também completar 30, ele tem que casar e ter filhos, porque ele precisa garantir a próxima geração de esparciatas dentro da polis. Quando ele faz 30 anos, a gente pode dizer que esse cara está há 23 anos treinando, que ele treina desde os 7. Né? Se eu fiz as contas rápidas aqui, eu sou de história, me perdoa qualquer coisa, mas eu acho que ele está 23 anos só treinando. Quando esse cara vai para o campo de batalha, ele não é um soldado comum. Ele não é um outro. Ele não é um cara qualquer. Ele é um soldado profissional. Por isso que os espartanos eram conhecidos, né, por essa bravura, coragem, chama do que for, né, devido a todo esse treinamento. Inclusive acontece uma ocasião no filme
em que o pai lá de um quer levar o filho, né? Alguém fala, pô, mas ele é muito novo. Tu olha, o cara nem é tão novo assim, deve ter uns 20 e pouco, né? Porque ele não tinha nem casado ainda. Ele fala, mas ele nem casou. Aí o cara, não, mas eu vou levar e tal, meu filho, ele acaba levando. Isso não aconteceria na realidade, faz parte do romance ali. Mas só para vocês terem como característica dessa educação. E as meninas, né, passavam por outro processo de educação, de valorização do corpo, em termos de parte atlética, música, dança, e eram ensinadas a serem boas mães para criarem filhos fortes. Eles achavam que a espartana precisava ser forte no corpo para também gerar filhos fortes, é o que eles queriam. Então, com isso, a mulher espartana tinha mais acesso à educação do que uma mulher ateniense. Tá? Então, a mão de obra servil, né, escrava, pode-se dizer, dos ilhotas, e tinha os periecos, são três. Né? O esparciata é a elite, o perieco ele é visto como um estrangeiro, ele mora ali em Esparta, mas ele é visto como estrangeiro. Eles são descendentes dos povos que viviam ali naquela região quando os dórios chegaram. Na aula eu vou falar um pouco mais sobre isso. E os ilhotas são aqueles que não ajoelharam, que não aceitaram, eles lutaram contra os esparciatas e por terem lutado são relegados aí a um estilo mais de escravidão. Beleza? E era muito bizarro. Às vezes, quando a população de ilhotas crescia muito, os esparciatas chegavam lá e matavam uma boa parcela deles. Já servia como treinamento militar. Então a parada era violenta, tá? Não é uma coisa muito filme de Hollywood só, não. Então, e também o seguinte, para pisar em Esparta era difícil demais. Um ateniense para pisar em Esparta era difícil também. Eles tinham uma... de forma geral, o estrangeiro não era bem visto nas polis como um todo, e em Esparta era pior. Eles eram muito xenófobos, eles eram muito contrários aos estrangeiros no espaço deles. Tá? Aqui uma cena do filme. Eu iria colocar nesse momento um clique aqui para você ver o filme. Só que eu acho que se eu subir no YouTube, eles vão reclamar de direitos autorais e vão excluir meu vídeo. Então eu prefiro passar na aula para vocês. Tá? Possivelmente na aula, se tiver som. E aqui, ó, como eu disse, a maior autonomia para as mulheres. Visto que os homens estavam sempre envolvidos com a guerra, a mulher precisava estar mais ativa dentro de uma vida um pouco pública. No filme você vê a esposa do Leônidas falando num conselho político. Isso não existia, né? Não vamos exagerar, não existia. Mas que ela poderia tentar influenciar de alguma forma ou outra, poderia. Tá? Então você tem aqui um esqueminha. Tá? Os éforos, né? Uma eleição de Assembleia Popular. O principal está aqui, uma Assembleia Popular onde todos os esparciatas poderiam, a partir dos 30 anos. Tá? Quando 30 anos era um cara que tinha um pleno poder político dentro da polis ateniense. Antes disso, ele é somente um soldado num treinamento. Olha lá, tá vendo? Que você tem uma ligação direta com o exército e é daqui de dentro do exército que saem os dois reis. Beleza? Mas sempre está relacionado a um conselho de anciãos, que ele pode fazer um veto. Ó. A Assembleia Popular escolhe algo, mas o conselho de anciãos pode vetar. E quem faz parte desse conselho dos mais velhos? O próprio cara que foi escolhido aqui. Ó. A própria Assembleia Popular escolhe os anciãos. E os anciãos, por serem mais velhos, podem vetar alguma coisa ou outra relacionada à Assembleia Popular. Tanto que, por isso, ocorre aquela questão da guerra, né? Desse conflito. Beleza, você já viu aí, ó, ali embaixo fala os periecos, estão ali na periferia, não estão na parte principal. Tem um serviço militar obrigatório em guerra, uma vez ou outra, quando era necessário, e os ilhotas, né, sem direito nenhum, pertencem ao Estado. Tem que plantar, tem que fazer as coisas lá que os esparciatas mandam. Bom, com isso a gente já deu uma olhada na polis de Atenas e de Esparta. Tá? E vamos passar para as guerras. São 3 grandes guerras que podem ser vistas aqui. A primeira é chamada as guerras médicas. Eu comentei com vocês. Né? O mundo persa invadindo o mundo grego. E você tem essa guerra entre esses dois mundos. E Atenas e Esparta vão se unir dentro dessa liga de Delos para contra-atacar no Império Persa. Isso você vê no filme 300, brilhantemente colocado na Batalha das Termópilas, e no 302, que mostra um pouco do lado ateniense. Os gregos venceram.
Os gregos vencem as batalhas importantíssimas nesse meio do caminho. Tá? Ocorre uma curiosidade interessante sobre a polis de maratona, que eu vou abrir a aula falando sobre esse mito da maratona. Para não ficar extenso aqui, só vou deixar para falar lá. Na Guerra do Peloponeso, ela é subsequente, ela acontece logo após as Guerras Médicas. Como eu disse, Atenas ganha um poder muito grande, vê como é interessante influenciar outras polis e começa a ficar muito forte. Esparta não gosta. Esparta fala, eu participei da guerra, eu me juntei para participar da guerra. Acabou, agora vamos voltar como era. E Atenas não queria voltar. Então você tem aqui Esparta, Tebas e Corinto insatisfeitas com esse grande poder de Atenas. Então elas saem da Liga de Delos e formam uma própria liga, que é chamada Liga do Peloponeso, tá? Que tem essas 3 polis. Então você vai ter, na Guerra do Peloponeso, a guerra entre as ligas. A Liga de Delos, onde Atenas é a principal, versus a Liga do Peloponeso, onde Esparta é a principal. Então, se você for olhar, a Liga do Peloponeso parece ter menos espaço, mas ela é muito forte porque ela tem Esparta. Tá? Se você for jogar o Assassin's Creed Odyssey, você está no meio da Guerra do Peloponeso. Você pode tanto se aliar aos atenienses quanto se aliar aos espartanos. Uma hora você pode batalhar do lado ateniense ou batalhar do lado espartano. O pano de fundo, né, do que está acontecendo dentro da história do Assassin's Creed Odyssey é justamente essa guerra civil, que é uma guerra interna. Beleza? Quem vence? Esparta vence a guerra, então a Liga do Peloponeso sai vitoriosa, Atenas passa a ser controlada por Esparta, tem várias coisas que a gente não precisa comentar aqui, que vai acontecer, porém vai enfraquecer o mundo grego. Essa guerra dura muitos anos, ela dura mais de 20 anos. Então, todo o poderio grego de vitória contra os persas acaba se destruindo ano a ano, porque internamente estão nessa guerra. E mesmo Esparta vencendo, sai fraca. E por sair fraca, fica muito refém dos macedônios. Olha aqui, aqui em cima. Né? Cadê? Aqui, os macedônios aqui, beleza, que durante um tempo foram dominados pelos persas, tudo. Surge ali uma civilização interessante, muito próxima ao que chamado dos gregos, e eles acabam atacando depois. Beleza? Então você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande, por exemplo. Então vem a invasão macedônia. Tá? Então, olha lá, expansão macedônia associada à fragilidade das cidades-estados gregas, porque estavam mais de 20 anos nessa guerra interna, ficaram fracas, então ficou mais fácil para os macedônios, né, poderem invadir. E aí vem o principal, que é a questão do período helenístico. Helenístico vem dos helenos, como eu comentei na aula passada, que Alexandre o Grande foi o principal, cara. Ele ama a cultura grega, ele ama essa cultura voltada para os elementos gregos, vamos falar assim. E como ele era um grande conquistador e avança contra a Ásia e a África, ele leva a cultura grega junto a ele. Ele expande essa cultura grega pelo mundo. E o que era interessante do Alexandre o Grande, dos macedônios como um todo, é que ele respeita a cultura local, mas ele leva a cultura grega também. Mas ele não deixa de respeitar a cultura local. Então acontecem muitas misturas dessas culturas, né, nesses locais onde Alexandre o Grande passa. Tem um filme também interessante sobre ele. Não é focado na guerra, e sim no personagem do Alexandre o Grande. E é interessante observar que ele foi um grande conquistador, mas nunca pisou 2 vezes nas cidades que conquistou, porque ele morre muito cedo, possivelmente malária, que ele acaba morrendo, e ele, depois que ocorre a morte dele, o Império Macedônio acaba se fragmentando, porque não tem a mesma coesão em cima dele. A gente não estuda muito, é só para dar um fim no que seria a cultura grega, né? A hegemonia, o auge da cultura grega, né, de poder político, econômico, acaba ali quando os macedônios invadem. Mas a cultura permanece com a questão do helenismo. Vou falar um pouco mais na aula, porque acho que, devido ao grande número de informações que eu passei aqui, vale a gente dar uma olhada com calma depois. Beleza? Bom, chegamos no final. Já podem fazer os exercícios. Conforme a necessidade, a gente já vai corrigindo. Valeu? Grande beijo, abraço, tudo de bom e até mais.